Excelentíssimas autoridades aqui presentes ou representadas, amigos, familiares, caros servidores desta Casa de Leis, telespectadores da TV Câmara, uma boa noite. Informamos que esta Casa de Leis disponibiliza de abafadores anti-ruídos, especialmente destinados a crianças neuroatípicas. O nosso objetivo é oferecer um ambiente mais acolhedor e confortável para todas as famílias. Informamos que esta sessão solene está sendo transmitida ao vivo por meio do nosso canal oficial da Câmara Municipal da Serra no YouTube. Neste momento, iniciaremos esta sessão solene em homenagem ao Dia do Professor. E para compor a nossa mesa de honra, convidamos o proponente desta solenidade, vereador professor Renato Ribeiro. Também convido para a composição da nossa mesa de honra o médico e professor Serginho Vidigal. Convido para a composição da nossa mesa de honra o diretor-geral da Faculdade Multivix, Leandro Siqueira Lima. Também convido para a composição da nossa mesa de honra o representante da ADERES, Samuel Jorge Messias. Convido para a composição da nossa mesa de honra o presidente do Projeto Ser, Carlos Augusto Ribeiro Júnior. Também convido para a composição da nossa mesa de honra o coordenador do Projeto Ser, Luciano Ribeiro. Convido para a composição da nossa mesa de honra o professor Marcel Luiz Soares. Também convido para a composição da nossa mesa de honra o professor Alessandro Valadares. Neste momento, convido a todos os presentes para acompanhar a execução do hino nacional brasileiro. Todos de pé e aqueles que não puder, fique à vontade. As margens plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios lúcidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte pávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil.
berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo. Fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais arriba, teus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu sentas estrelado. Diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória no passado, nas sedes da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra moral. Entre outras vilas que Brasil, a pátria amada, os filhos deste solo és mais gentil. Pátria amada, Brasil. E ainda na mesma posição, acompanhamos a leitura do versículo bíblico a ser realizada pelo professor Augusto Ribeiro Júnior. Boa noite a todos. Provérbios 4:7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Por gentileza, todos podem tomar os assentos. Fiquem à vontade. Dando prosseguimento a esse evento solene, passo a palavra para o proponente desta solenidade, vereador Renato Ribeiro, para declarar aberta esta sessão solene e assumir a condução dos trabalhos. Boa noite a todos, boa noite a todas. Declaro aberta essa sessão solene. Neste momento, daremos início aos pronunciamentos daqueles que compõem a nossa mesa de honra. Gostaria de solicitar aos senhores que se atenham ao período de 3 minutos em seus pronunciamentos para melhor aproveitamento dos nossos trabalhos. Para dar início, neste momento, aos pronunciamentos, convido o representante do IDEPS, senhor Samuel Jorge Messias. Boa noite a todos. É motivo de alegria, de contentamento. Todos os professores, ou grande parte dos professores, reunidos aqui nesta noite, justamente sendo homenageados por um professor, o vereador, o professor Renato, uma pessoa assim muito especial, que eu guardo com todo carinho no meu coração. E cada um de nós, professores, nós temos um propósito de vida, que é fazer da educação uma ferramenta que possibilita a cada um de nós mudarmos de patamar. A educação fez isso comigo, penso que fez com a grande maioria que se encontra aqui presente. E nós, professores, temos uma missão muito especial, que é orientar voos, como dizia Rubem Alves. Não cabe a nós termos aquela ideia que somos detentores do conhecimento e fazermos dos nossos alunos depósitos desses pseudos conhecimentos, mesmo porque todos nós que somos professores, nós aprendemos uma coisinha chamada taxonomia de Bloom, principalmente quem fez o magistério, quem tem mais de 18 anos, assim, igual a mim, que fez o magistério, aprendeu lá como se dá o processo cognitivo.
E o primeiro degrau é o conhecimento dessa pirâmide que se dá a ensinagem. Depois, no segundo degrau, vem a compreensão. No terceiro degrau, vem a aplicação, a aplicabilidade. No quarto degrau, a análise. No quinto, a síntese. E no sexto, a avaliação. Mas, infelizmente, muitos de nós, professores, nós temos invertido esta pirâmide. A gente está colocando o conhecimento lá no topo, estamos sendo hábeis e ágeis em avaliarmos tudo, sem termos elementos suficientes, principalmente no que tange ao aluno. Nós precisamos ter um olhar de girassol para esses alunos, para que, de fato, eles nos enxerguem como orientadores de voos. E tem alguns estudiosos que, lá depois da avaliação, colocou a criatividade. Nós, professores, precisamos fazer uso melhor da nossa criatividade. Nós não podemos ficar em um ambiente engessado. Nós entendemos que existe um plano de aula, existe uma doutrina, existe uma espinha dorsal que nós precisamos seguir. Mas dentro da sala de aula, a sala de aula funciona como uma embaixada para o professor. E o professor precisa fazer melhor uso deste ambiente. Eu tenho uma expectativa muito grande que o Brasil crie um sistema de educação semelhante ao que tem o SUS, para que nós possamos mudar a realidade da educação no nosso Brasil. Às vezes a gente vê, o nosso Estado é o segundo ou é o primeiro em educação. Tá, mas o Brasil é o penúltimo a nível mundial, o antepenúltimo. Significa, não quer dizer muita coisa. Hoje mesmo, pela manhã, eu estava fazendo uma atividade em uma comunidade terapêutica e eu dizia para eles, a gente precisa avançar na educação. Não se pode dizer que a educação no nosso país é prioridade, embora esteja garantido lá no artigo 205 e 208 da Constituição Federal, uma vez que mais da metade dos professores brasileiros eles são DTs ou são contratados. Eles não são efetivos. Como que pode nós dizermos que o governo tem compromisso com a educação, uma vez que os professores estão ali ao léu, ao Deus dará? A gente vê alguns entes federativos relutando em cumprir o piso salarial do professor. Como que nós vamos fazer a grande transformação socioeconômica desse país? Vamos promover a inclusão e a geração de trabalho e renda para essas pessoas sem educação? E, às vezes, a gente se detém em uma grande dicotomia. O mercado reclama que falta mão de obra qualificada, e quem é qualificado, às vezes, não consegue um trabalho. Como que pode isso? Às vezes, o profissional chega em um ambiente e fala, não, você é muito qualificado, você vai ficar aqui só 3 meses, você vai arranjar algo melhor e vai sair. Mas por quê? O mercado quer contratar PhD pagando salário de estagiário. Fica difícil. Nada contra os estagiários. Falta formação continuada para os professores. E nós, professores, precisamos entregar um pouco mais. Outrora, eu estava fazendo uma formação para professores na minha cidade natal, em uma faculdade municipal, e tinham mais de 60 professores. Eu perguntei quem havia lido 10 livros já este ano. Para minha surpresa, ninguém. Baixei drasticamente para 5, continuou ninguém. Quando chegou em 3, apareceu umas 6 pessoas. Mesmo quando chegou em 1, deu no máximo 30 pessoas, 30 professores. Como que nós vamos fazer esse salto de qualidade? Como diz um jogador do Flamengo, né? Como que nós vamos proporcionar a mudança de patamar se falta o engajamento, de fato, dos nossos representantes no legislativo, no executivo, para que, de fato, haja uma mudança socioeducacional em nosso país? Fui em uma formatura semana passada na UFES, de Ciências Sociais.
todos os alunos, ou a grande maioria, 80%, sem nenhuma dúvida, são alunos de bairros de vulnerabilidade social, são negros, ou pretos, como preferirem, porque só pode fazer um curso de engenharia em uma universidade pública quem é rico ou quem é branco. Porque estudar hoje em uma universidade, mesmo sendo pública, é caro ainda. Eu digo isso a vocês porque eu criei 7 agregados na minha casa, e dentre eles uma sobrinha que se faz presente na plateia, que é professora da rede aqui da Serra, ela sabe muito bem disso. Tem um custo financeiro para poder você agregar uma pessoa na sua casa, ou uma pessoa que vem para uma universidade pública, tem um custo financeiro para uma família do interior mantê-la aqui. Aí o pobre, nós pobres, passamos a vida toda estudando na escola pública, e o rico na escola particular. Na hora que é para chegar na UFS, você só vê carrão, 180 mil, 200 mil, 300 mil, e o pobre pegando ônibus. Nada contra os cursos de humanas, não. Mas como que você vai fazer uma engenharia se você precisa trabalhar? E as engenharias são todas ao dia. Fica difícil. Aí, outrora, quando tivemos um presidente que falou em cobrar do estudante, aí todo mundo gritou. Não sei se essa seja a alternativa. Mas o professor Renato dá o primeiro passo, quando nos proporciona estarmos aqui, para que a gente possa fazer essa reflexão e cobrar dos nossos representantes, começando pela Câmara Municipal, pela Assembleia Legislativa e até o Congresso Nacional. A gente não pode se acovardar, nem ficarmos parados nessa letargia, achando que não é conosco. E os seus netos? E os seus filhos? Qual o futuro que os espera? Outrora eu converso muito com as pessoas, e um dia lá em Vila Velha, fazendo uma conversa com um empresário, uma coisa assim que eu já tinha um entendimento sociológico e filosófico, eu fiquei abismado. O poderio circula entre os amigos. Esse empresário falou: Samuel, a juíza fulano de tal é meu amigo. Nós, na adolescência, nós convivíamos juntos. Nós fazíamos racha na Reta da Penha, quando não era a Reta da Penha propriamente dito. O deputado fulano de tal, o ex-governador fulano de tal. Então, circula entre esse grupo, e esse grupo é fechado. Assim como você vai na UFES, tem um grupo de doutores, que é um grupo fechado, aquela galera que se formou na década de 70. Ninguém consegue adentrar ali. Ou raríssimas as pessoas. E nós precisamos mudar a educação na base, na pré-educação, como chamam. Porque se a gente não fizer esse trabalho na base, essa ideia de libertação, de disruptura mental, nós vamos continuar produzindo professores que não leem, professores que não conseguem entregar aquilo que se propõe. Porque todos nós temos um professor na nossa memória. E eu, para minha felicidade, depois de 40 anos, eu reencontrei a professora que me alfabetizou. Pensei que nem vivia mais, mas vive ainda. E está morando aqui em Vitória, depois de muitos anos, em Belo Horizonte. Ela me chama de meu aluno professor. Isso alegra o coração de um professor. Então, o que o seu aluno vai pensar de você? Como que é quando o aluno te encontra? E, para mim, não está muito longe a solução, não. Eu sou egresso do IFES, e o IFES tem mais de 70 anos. O que se estudou em matemática hoje, no IFES aqui na Serra, se estudou lá em João Pessoa, na Paraíba. A mesma coisa. Não estudou nada diferente. Outrora, em uma conversa com o magnífico reitor do IFES, professor Jadir Pella, uma pessoa que eu sou fã de carteirinha, eu falei: professor Jadir, e se você fosse o secretário de Educação do Estado, você conseguiria transformar a educação do Estado em um modelo IFES? Ele falou: professor Samuel, só precisaria de 3 anos no máximo. Porque quem mudou a história do IFES no Brasil foi o professor Jadir Pella, que trouxe graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, tudo isso foi ele. E o Espírito Santo, tudo sendo modelo.
Tanto que o IFES do Espírito Santo presta serviço para vários outros institutos federais. Então, nós temos a cabeça pensante aqui no nosso estado. Por certo, nós temos a cabeça pensante aqui na Serra. Agora, cabe à Câmara Municipal fazer esse movimento, para que a gente possa avançar mais e mais. E, finalizando a minha fala, minha gratidão ao professor Renato, toda a sua equipe de gabinete, minha gratidão, minha sobrinha Jaqueline Ferreira, que se encontra ali no auditório, minha sobrinha neta, a Nicole também. E o interessante é que eu fui em uma escola fazer uma atividade esses dias, no Yolanda Schneider, tinha lá 3 gerações. Tinha a Jaqueline, que é a minha sobrinha legítima, a professora, a filha dela, Nívia, professora também, e a Mel, que é a mais nova aluna. Entendeu? Então, é gratificante a gente ver que a educação nos possibilita irmos aonde nós não imaginávamos. Mas tem um detalhe: nós, professores, legisladores, não podem jogar tudo nas costas da educação. Lembrando que educação é meio, educação não é fim. Um abraço a todos e um feliz Dia dos Professores para todos nós. Também convido para o seu pronunciamento o diretor da Faculdade Multivix, Leandro Siqueira Lima. Fica à vontade. Excelentíssimo vereador professor Renato Ribeiro, demais autoridades presentes, colegas educadores e educadoras, senhoras e senhores, boa noite. É com imensa honra que participo dessa sessão solene em homenagem ao Dia do Professor, compondo essa mesa de honra em nome da comunidade acadêmica que represento. Celebrar o Dia do Professor é reconhecer a força transformadora da educação. No Brasil, ser professor significa enfrentar desafios diários, muitas vezes em condições adversas, mas ainda assim manter o compromisso com a formação de cidadãos críticos, profissionais competentes e seres humanos conscientes do seu papel social. Educar não é uma tarefa simples. Exige preparo, potência e a certeza de que, mesmo diante das dificuldades, o conhecimento é mesmo o caminho para um país mais justo e desenvolvido. Na Multivix Serra, tenho a responsabilidade e também o privilégio de acompanhar de perto o trabalho de professores que dedicam suas vidas a transformar a realidade de nossos alunos. Ao lado da formação cidadã, que é um compromisso que buscamos dia a dia, o ensino superior carrega também a responsabilidade de preparar profissionais qualificados, éticos e comprometidos com o desenvolvimento da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Essa missão só é possível graças à dedicação dos professores, que unem excelência acadêmica com compromisso social. Nessa noite, por esta homenagem, a nossa palavra é mesmo de gratidão. Gratidão também a cada professor que, com coragem, perseverança e esperança, dedica sua vida ao trabalho com a educação. A educação precisa ser tratada como um ato de transformação ainda mais contundente do que fazemos hoje, capaz de romper desigualdades e abrir caminhos para uma sociedade mais justa. Que esta homenagem seja não apenas um reconhecimento simbólico, mas também um chamado para que continuemos valorizando a educação e a formação profissional como prioridades absolutas para o futuro do nosso país. E, para encerrar, deixo o meu agradecimento aqui ainda mais formal para o professor Renato, a quem conheço há alguns anos e que tenho visto o seu trabalho como professor e agora como vereador, e com uma experiência, um exemplo que sempre para mim foi muito especial, assim. Então, um agradecimento para você, Renato. E obrigado, gente. Boa noite. Também convido para o seu pronunciamento o professor Marcel Luiz Soares. Quero cumprimentar o vereador professor Renato Ribeiro,
na pessoa de quem cumprimento a mesa de honra. Quero cumprimentar também todos os professores e professoras que, na verdade, pelo que eu estou percebendo aqui, Renato, são todos amigos, não é? Todos amigos, pessoas que já têm um tempo que não vejo, mas sempre quando nós nos encontramos, sempre é motivo de muita felicidade. Eu quero começar minha fala citando um comentário que o professor Renato Ribeiro fez comigo o ano passado, antes mesmo de ser eleito, quando ele me mostrou uma reportagem de uma senhora chamada Rosilene Correia. Quem é Rosilene Correia? Ela é diretora da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. O título da reportagem continha a seguinte informação: a nossa juventude não quer mais ser professora. E para fazer uma análise prévia, em razão do tempo, sobre esse título, é necessário adotarmos, professor Samuel, um procedimento da filosofia, que é a desbanalização do banal. Porque quando nós olhamos a atividade do professor sob a ótica da banalidade, a maior parte das pessoas podem acreditar que o professor sai de casa, dá aula e vai embora. Essa não é a realidade dos professores do Brasil, nem do Espírito Santo e nem da Serra. O professor brasileiro, o professor capixaba, o professor serrano, ele é um batalhador diário. E o professor Samuel citou a Constituição, quero também fazer referência, professor, a essa Constituição, mais especificamente no que preconiza o artigo 1º, inciso 4º da Constituição Federal, que diz que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a valorização social do trabalho e, claro, o livre comércio. O livre comércio é inegável que ele se estabelece no cotidiano, nas mais variadas atividades econômicas. No entanto, no que concerne aos valores sociais do trabalho, pode-se claramente afirmar que falta muita coisa a ser propagada na nossa profissão. Porque os valores sociais do trabalho, eles estão vinculados a um trabalho, a um salário justo, eles estão vinculados ao desenvolvimento da humanidade e estão vinculados ao que prevê o inciso 3º desse mesmo artigo, que é a dignidade da pessoa humana. O professor brasileiro, ele acorda de manhã, dá aula e é submetido a uma série de atividades corriqueiras ao longo desse ano todo. Elabora provas parciais, provas trimestrais, prova de segunda chamada, prova de recuperação, além, evidentemente, de outras atividades pedagógicas extremamente essenciais, mas que, indubitavelmente, geram um cansaço no nosso dia a dia. O professor, ele é um lutador na medida em que ele propaga a cidadania em relação aos seus alunos. Entendo a cidadania como um aglomerado de direitos distribuídos em 3 esferas: direitos civis, direitos políticos, direitos sociais, no intuito de tornar os alunos e alunas, e nós mesmos, professores, cidadãos críticos, éticos. E quando se fala de ética, professor Renato, na educação, na atividade laboral do professor, eu penso num filósofo que viveu no período de 1724 a 1804, o grandioso filósofo alemão Immanuel Kant, mais especificamente no seu conceito, ora denominado de imperativo categórico, onde ele diz que toda ação realizada por você, o motivo que provocou tal ação deve ser considerado uma lei universal. E é isso que eu entendo que cada professor faz. Na medida que ele ensina, que ele elabora, que ele realiza as suas atividades, que ele abraça os alunos, que ele trata os seus colegas professores com parceria, com solidariedade, isso é praticar uma lei universal. Isso aí está condizente com o pressuposto filosófico do imperativo categórico kantiano. Portanto, a minha fala é breve, quero parabenizar a todos os professores e professoras, parabenizar a mim também. Eu quero fazer aqui, rapidamente, uma homenagem à maior professora que eu tive nessa vida, chamada Ângela Maria Nascimento, que é minha mãe. A pessoa que mais acreditou em mim. Muito obrigado, minha mãe, muito obrigado, professores.
Obrigado, professor Renato Ribeiro, por essa oportunidade e que Deus abençoe a todos. Também convido para o seu pronunciamento o professor Alessandro Valadares. Boa noite a todos. Boa noite, professor Renato Ribeiro. Eu estava ali agora, né, pensando e ouvindo e refletindo em cima de todas essas palavras que foram ditas, por sinal, bem ditas, né, bem esclarecedoras e bem de modo que a gente reflita com todas essas palavras. E hoje eu estou aqui tendo essa oportunidade de homenagear os professores. Mas como homenagear sem ter sentimento, sem ter a sensação, sem falar o que está dentro de nós? Então, hoje eu estou aqui agradecendo por essa oportunidade que o Renato está nos dando, principalmente a mim, de estar parabenizando todos os professores, todos. Inclusive, ao decorrer, conforme eu estava lá fora, essa homenagem que a gente vinha aqui, o discurso todo que a gente ia falar, eu queria homenagear os professores, mas a partir do momento que eu fui vendo os professores, amigos, professores que já deram aula para os meus filhos, professores que me ensinaram a dar aula, e eu já sendo professor, chegando, eu percebi que essa homenagem era exclusivamente para mim. Porque o que você fez agora foi uma baita de uma homenagem. Quem está aqui presenciando, quem está em casa também nos assistindo, é um momento de muita, muita reflexão, mas é um momento também de muita emoção. Quando o Marcel citou a mãe dele, realmente, só aqui agora, nesse exato momento, tem eu que sou professor, tem meu irmão que é professor, tem minha irmã que é professora, então eu acredito que minha mãe, que não está conosco nesse momento, a nossa grande mestre, está também lá em cima com Jesus, está totalmente satisfeita com os filhos que ela fez e que ela guiou. Então, hoje eu estou aqui para falar com vocês a respeito de homenagem e a respeito também de muita coisa que nossos amigos falaram, que é a valorização. E o engraçado é que, sendo professor e olhando a nossa rotina de trabalho, a gente acorda de manhã e se tem uma coisa que nós não pensamos para realizar nosso serviço e nossos trabalhos, é exatamente a valorização. Nós não pensamos nisso. Pelo contrário, nós acordamos de manhã para ajudar outras pessoas, para o crescimento de outras pessoas e valorização dos demais. Porque a gente bem sabe que as pessoas que nós estamos educando são exatamente aquelas pessoas que seguirão e que serão melhores do que nós e que mudarão todo esse contexto. Então, eu homenageio a todos, com todo carinho, com todo amor, porque nada do que eu fale aqui, chegará próximo ao meu sentimento que eu estou aqui. Um sentimento de gratidão, um sentimento de satisfação e um sentimento de dever cumprido. Porque uma coisa que o Renato falava com a gente, quando nós começamos o Projeto C, era bem assim, cara, nós precisamos deixar um legado nesse mundo. E o legado nesse mundo não é financeiro. O legado nesse mundo é deixar uma coisa que possa perpetuar por muitos e muitos anos. E esse deixar é nada mais, nada menos que o nosso Projeto C, que vive de educação. Boa noite a todos. Neste momento, também convido para o seu pronunciamento o médico e professor Serginho Vidigal. Boa noite a todos.
Só estender ali, falei com o Renato que eu me sinto honrado porque quando me chamam no diminutivo é porque eu ainda estou jovem, né? Então, como de costume, quero começar agradecendo a Deus que nos dá a oportunidade de estarmos aqui e de homenagear uma profissão que é a mãe de todas as profissões, que é aquela que nos ensina, nos instrui e nos dá significado de vida. E aqui agradeço ao vereador proponente da sessão, nosso professor Renato, pela sensibilidade de trazer para essa Casa de Leis a oportunidade de valorizar quem de fato tem valor na sociedade, quem de fato faz com que haja transformação social, haja transformação individual e, mais do que isso, significado de vida. Hoje, infelizmente, a gente vive num mundo onde se perdeu muito o significado, e eu estava aqui admirando a fala tanto do professor Samuel, como do professor Marcelo, professor Valadares, e observando o quanto que uma profissão que constrói valores, que sedimenta conhecimento, é desvalorizada por profissionais que têm uma tendência. Hoje é muito comum você ouvir de tendência, e o movimento de coach, que traz fragmentos de um discurso motivacional, que não constrói um fundamento educacional na vida de alguém, acaba sendo valorizado, professor Marcelo. E o senhor falou aqui enquanto pessoas hoje não estão tendo estímulo para seguir a carreira de professor, que é a carreira que, de fato, transforma vidas. Eu tenho orgulho danado, porque eu posso, através da medicina, servir no cuidado com a saúde, mas, mais do que isso, eu posso disponibilizar tudo aquilo que me ensinaram e posso ali transferir a habilidade, não só intelectual, mas também técnica, na formação de novos colegas, de colegas talvez com idade parecida com a minha, mas que já estão numa outra fase de aprendizado, e isso nos mostra que nós somos criaturas em constante aprendizado. Então, se nós não nos permitimos aprender a todo momento, nós não somos aptos a ensinar, porque o ato de ensinar é justamente o ato de aprender com aqueles que a gente está levando conhecimento. E concordo plenamente com o senhor, professor Marcelo, quando o senhor afirma, Samuel, perdão, quando o senhor afirma que o grande problema que nós temos no Brasil, especificamente, não é apenas a desigualdade de renda, mas sim a desigualdade de oportunidades. Enquanto eu, filho de pais que oportunizaram uma boa educação, que me oportunizaram um crescimento profissional, vejo mentes brilhantes que não tiveram a mesma oportunidade que eu tive, que infelizmente têm que levar sustento para casa desde muito cedo. Eles não podem fazer um curso como é a medicina, que é um curso que exige a integralidade das ações. Você tem aula de manhã, à tarde, à noite. Então, a gente tem que começar a discutir, se a gente quer transformar, de fato, o nosso país, a gente precisa oportunizar conhecimento para todos, para que, através da formação profissional, que a educação é a ferramenta a se transmitir, a gente consegue dar dignidade e emancipar o homem. O homem só tem emancipação a partir do momento que ele nivela a formação acadêmica com outro homem, porque daí você consegue crescer ou ascender profissionalmente. Não adianta a gente formar profissões onde a gente não os permitam crescer. Então, eles são subaproveitados nas suas profissões. E, por isso, nós, enquanto cidadãos, temos que nos ater, de fato, a estimular que as oportunidades elas possam ser permeáveis a toda a população. E aqui, como vocês bem destacaram, que muito se confunde com o trabalho do professor ser hora-aula, e não é nada disso, é muito mais do que isso.
E aí eu quero destacar principalmente quem nos forma, a base, que na grande maioria são as mulheres, e muitas vezes precisam dar conta de 2, 3 empregos, além do cuidado com suas casas, e aí, além disso tudo, acaba não tendo tempo para descansar a sua própria mente, o seu próprio espírito, o seu corpo. E é muito comum, eu como médico, a nossa profissão, tanto de educador, quanto médico, como de segurança pública, sofrermos um grande transtorno que hoje é a síndrome de burnout. E a partir do momento onde a gente sobrecarrega as ações, a gente, de fato, traz o esgotamento emocional, o esgotamento físico e emocional, além disso, a despersonalização e a baixa eficácia das suas ações, ou entender que a sua profissão não é de valor. Olha que contrassenso. A gente tem uma profissão que tem o maior valor entre todas elas, sendo desvalorizada por uma sociedade e talvez ainda não vista pelos governantes como deveria ser vista. E aqui quero também estender e trazer um pensador, o pensador Beda, que fala que existe 3 caminhos para o fracasso. O primeiro caminho é a gente não ensinar o que se sabe. O segundo caminho para o fracasso é você não viver o que você ensina. E o terceiro caminho é não perguntar o que se ignora. Se a gente fizer uma reflexão e entendendo que o contrário de fracasso é o sucesso, então há 3 caminhos para o sucesso. E dentro desses 3 caminhos, o primeiro é ensinar o que se sabe, transferir o nosso conhecimento, transferir as nossas habilidades. Isso quer dizer que você tem uma generosidade emocional. A partir do momento também que você vive aquilo que você ensina, você tem uma coerência ética. É importantíssimo que nós, enquanto professores ou educadores, possamos viver justamente aquilo que a gente está ensinando. Porque não se aprende simplesmente pelo discurso, mas se aprende pelo exemplo. E eu trago em mim o exemplo que tive dentro de casa, dos meus pais, principalmente meu pai, que tem a mesma profissão que a minha, e hoje eu sou muito grato porque ele me ensinou desde muito cedo pelo exemplo, e hoje eu posso trazer o sustento para a minha casa, mas mais do que isso, ter significado de vida. E, por último, a gente também tem que ter a coerência Desculpa. A gente tem que ter também a humildade intelectual de entendermos que a gente não sabe tudo. E muitas vezes a gente tem que perguntar, e não é feio, mesmo que você já tenha bastante tempo de formado, mesmo que você esteja praticando aquelas ações há muito tempo, também perguntar e entender que nós somos seres em construção. Então, diante disso tudo, quero aqui também externar a minha gratidão por fazer parte desse momento com todos vocês, entendendo que nós temos um papel essencial, que é transformar as nossas gerações, e isso depende, de fato, que comece em cada um de nós, levando o nosso conhecimento, levando o nosso amor, e mais do que isso, o nosso chamado, porque eu entendo que essa vida é uma vida de propósito. E para que a gente possa viver o propósito, que é aquilo que cura, a gente tem que passar pelo processo. E o processo a gente vai enfrentar de cabeça erguida, porque o propósito vai nos curar de tudo aquilo que nos machuca ao longo do caminho. Tá bom? Parabéns a todos vocês e que Deus nos abençoe. E agora sim, neste momento, convido para o seu pronunciamento o proponente desta sessão solene. Senhoras e senhores, recebam o professor Renato Ribeiro.
já vi um olhar meio assustado com a quantidade de folhas que eu coloquei aqui em cima dessa mesa. Boa noite a todos, boa noite a todas, professores, professoras que estão aqui nessa casa. Boa noite a todos os familiares que apoiam o fazer desses professores que aqui estão. E não é fácil, nem para os professores e nem para os familiares acompanhar esse trabalho. Quero começar cumprimentando a nossa mesa, cumprimentar todos aqui presentes, professor Alessandro Valadares, né, o nosso professor, falaram da Deres, né, mas é um grande mestre que eu quero cumprimentar. Eu tenho um prazer de estar aqui, de que você esteja aqui, Samuel, porque conheço um pouco da sua caminhada e eu tive o prazer de recebê-lo no Projeto Ser e fazer parte também da caminhada. Então, professor Samuel, prazer sempre tê-lo aqui. Cumprimentar o professor Leandro, diretor da Multivix, que abriu as portas para o Projeto Ser continuar a nossa caminhada. Já são, salvo engano, só na Multivix, 8 anos na Multivix de parceria. Muito obrigado pela sua presença. Cumprimentar o meu amigo, meu irmão, Serginho, no diminutivo, né, Serginho? Dá a impressão de que é mais novo do que já parece, mas você é novo. Muito prazer ter você aqui. Cumprimentar o professor Marcel Soares, um dos fundadores também do Projeto Ser, assim como o professor Alessandro. Cumprimentar o meu irmão, professor Carlos Augusto, que é sempre uma honra, é uma grande inspiração, apesar de ser mais jovem do que eu. Não parece muito, não. Apesar de ser mais jovem que eu, ele é uma grande inspiração para mim, porque, como eu falei ali fora, conversando com alguns amigos, que eu fui o último, né, apesar de ser o do meio da minha casa, eu fui o último a entrar em sala de aula, e depois que eu entrei, não larguei mais. Eu trabalhava em iniciativa privada, na minha outra formação, mas depois que entrei na sala de aula, também nunca mais larguei. Eu quero começar agradecendo a presença de cada um de vocês, professores, aqui nessa homenagem. É uma singela homenagem que nós vamos fazer para vocês aqui hoje, diante de toda a importância que sabemos que vocês, cada um de vocês tem. Aqui eu não tenho só professores, eu tenho amigos, eu tenho ex-professores também, né, Galvão? Amigos, parceiros, que ainda os conheci, ainda quando eles não eram professores, mas hoje estão aqui como professores, amigos que têm uma história importante na educação do município da Serra, né? Inclusive que já receberam homenagens muito maiores que essa, né? A família Modesto, parabéns, muita gratidão, né, a ter vocês aqui. Eu gostaria de compartilhar, iniciar a nossa fala. Eu, geralmente, quando subo nessa tribuna aqui, eu costumo ficar bastante tempo, Serginho. E hoje eu prometo não fazê-lo, porque aqui nessa casa a gente faz alguns grandes debates, e eu gosto do debate, principalmente quando é na área de educação. Meu irmão já está rindo ali, porque ele sabe que a gente, quando entra na guerra, a gente não sai. Quando é com a oposição, aí que a guerra é maior. Mas eu gostaria de compartilhar uma história, né, inspiradora de um professor do nosso estado, Jaci Silveira Nunes. Acho que muitos de vocês devem ter conhecido essa história, devem ter acompanhado nos jornais, nas redes sociais. É um professor lá de Ibatiba, no sul do nosso estado. Ele dedicou 35 anos de sua vida para a educação, no MF Davi Gomes, lá em Ibatiba, onde ele atuou nas disciplinas de História, Matemática e Geografia para os alunos do 5º ano. Em 2023, no seu último dia de aula, seus alunos, acho que vocês vão lembrar, alunos e colegas organizaram um corredor, passou inclusive no Jornal Nacional, um corredor humano de aplausos, que exemplifica ali a forma emocionante e comovente, respeito e carinho, construídos ao longo desses 35 anos, dedicados à escola e a esses alunos. Esse momento foi registrado em vídeo, eu quero passar esse vídeo para vocês, vou pedir à equipe da Câmara para passar esse vídeo para vocês.
Esse vídeo é uma grande reflexão daquilo que nós imaginamos para a educação. O que nós fazemos em sala de aula. Acho que muitos de vocês falaram aqui da importância do professor para os alunos, na construção, na formação. E eu acho que o professor, né, ele provavelmente passou um filme de tudo aquilo que ele fez nesses 35 anos. Temos aqui alguns professores até com mais de 35 anos de sala de aula, né, meu amigo Galvão? E eu acredito que muitos de vocês tinham visto esse vídeo, né, passou no G1 na época. E isso mostra para a gente, que isso mostra que, felizmente, ainda existem os bons exemplos, pessoas que valorizam a educação, principalmente aqueles que são tocados por ela, que são os alunos, que nos valorizam. Não é a forma de remuneração, nem as melhores condições de trabalho que foram ditas aqui pelo nobre professor Marcel, pelo nobre professor Samuel, mas a forma de carinho, de respeito, de reconhecimento por parte de quem foi ensinado e de quem trabalhou junto com esses grandes professores, como é o caso do professor Jaci Silveira. Mas fica a reflexão, mas que nós possamos lutar por uma sociedade que valorize o professor. E aqui nessa casa a gente tem feito isso. Ainda com pouco mais de 9 meses de mandato, mas a gente tem buscado fazer isso. Tenho certeza que, com as discussões que temos feito, nós vamos ainda mais longe e vamos avançar para atender as expectativas, né, professora Luciana, dos professores da nossa cidade. Não com ações apenas bonitas, gestos, né, espontâneos, mas principalmente através de melhorias, melhores salários, melhores condições de trabalho, que é o que todos os professores da nossa rede, tanto pública, municipal quanto estadual, esperam. E quando a gente fala de rede pública, municipal e estadual, eu conheço vários professores que estão aqui, que são professores da rede privada, mas todos vocês, quase que em sua totalidade, passaram pelas escolas públicas, municipais e estaduais, então sabem muito bem das dificuldades que nós estamos falando aqui. E eu quero dizer para vocês que eu nunca vou me cansar de brigar aqui nessa casa por melhores condições para os professores do nosso município. Com quem quer que seja, porque aqui estou para lutar pelas pessoas que precisam do nosso apoio enquanto vereadores. A gente acabou de ver essa homenagem ao professor Jaci, e ele, sem dúvida, nesses 35 anos, eu não tenho dúvida que ele merecia muito mais do que uma dedicação que ele teve, a homenagem que ele teve para esses professores. Essa história do professor Jaci também revela uma outra realidade que é semelhante à de muitos professores do nosso estado, e também de muitos de vocês que estão aqui hoje. Eu tenho certeza que nesses 35 anos, o professor Jaci ele dava aula de manhã, ele dava aula à tarde, quiçá, talvez, dava aula à noite também, para ele poder levar sustento para a sua família. E o que o nosso professor Samuel falou, nosso professor Marcel falou, da extensa carga horária que os professores têm hoje e precisam para que eles possam ter uma vida digna. Essa rotina é de grande parte dos professores do nosso país, trabalhar em 2, às vezes 3 escalas, se dividir entre diferentes turmas, e ainda chegar em casa à noite com a pilha de provas para corrigir, e com o dever de planejar as aulas do dia seguinte, porque o professor não se desliga quando o sinal toca. Nós temos professores aqui que, alguns ainda viajam para o interior, saem de suas casas 4h30 da manhã, 5 horas, para dar aula no interior, e aí volta do interior, vai para uma outra sala de aula, uma extensa carga horária e uma desvalorização por parte das escolas privadas também. A gente fala muito do público, mas temos que estender essa falta de valorização para a rede privada, que muitos de vocês fazem parte e que são explorados também.
que viajam, saem de manhã, e quando muitos de vocês, professores, e a gente tem que levantar essa bola aqui, completam 20, 30 anos de casa, vamos trocar esse professor para um mais jovem, que vai fazer mais graça na sala de aula. Muitos não estão preocupados com a educação em si, nem com a formação dos alunos, mas sim quem pode fazer mais rir, quem pode trazer mais alunos para a escola, quando se trata de uma educação privada. E é sobre essa dedicação silenciosa que eu gostaria de refletir com vocês, porque o que move o professor não é o salário. Se fosse, certeza que teríamos a metade dos professores aqui nessa sala. A maioria das vezes que a gente sabe que o salário é injusto. E nem é o status também, que quase não existe no nosso país. Enquanto outros países europeus, países asiáticos, o professor ele tem um status, é respeitado na sociedade. No nosso país, sabemos o quanto o profissional da educação não é valorizado. O que move o professor é a certeza de que, de algum jeito, ele está ajudando a transformar o mundo. E eu não posso deixar de falar, quando falo em transformação, do Projeto Ser, um projeto que nós fundamos há 11 anos atrás, um pré-ENEM gratuito que nós temos no município da Serra, que muitos dos nobres amigos, colegas que aqui estão, fazem parte desse projeto, deram aula para esse projeto, né? A professora Dirce, professora de Libras, professor Alessandro, um dos fundadores, professor Marcel, professor Carlos Augusto. E o que é mais bonito no Projeto Ser, na minha opinião, são professores que vão no final de semana, no sábado, o único dia que às vezes tem de descanso, porque no domingo também tem que fazer o planejamento das aulas da semana, eles saem das suas casas, poderiam estar com suas famílias, estão lá dando aula, dando duro, né, para encaminhar os alunos que muitas vezes não têm condições de pagar uma escola privada, um cursinho, e que acreditam, estão lá porque acreditam que a educação realmente é transformadora, e que a educação faz a diferença na vida das pessoas, e que ela oportuniza para cada cidadão, para cada jovem, independente da cidade, oportuniza uma chance de ter algo melhor, de fazer algo melhor, de ser alguém melhor. E é por isso que, quando eu olho para cada um de vocês, professores, presentes aqui hoje, eu vejo a mesma chama, a mesma vocação e o mesmo amor pela educação. Como disse o professor e médico Serginho Vidigal, ser professor é chamado mesmo, é vocação. Vocês são os condutores, os construtores de sonhos, cada um de vocês. São os alicerces invisíveis sobre os quais a sociedade se ergue. E por isso devem ser valorizados não só com aplausos, mas com políticas públicas, com melhores condições de trabalho e com reconhecimento real. E para encerrar, eu quero lembrar das palavras de um dos grandes educadores do nosso país, que nosso país já teve, que também fez parte, foi um dos fundadores do nosso partido do qual eu faço parte, o PDT, Darcy Ribeiro. Ele dizia que a crise da educação no Brasil não é crise, é um projeto. A falta de investimento e valorização de vocês, profissionais, é um projeto político. Quanto mais professores que não sejam valorizados, quanto mais alunos que não sejam preparados, é muito mais fácil manipular uma sociedade. Muito mais fácil manipular os jovens com pseudo-educadores, como disse Serginho, que se apresentam principalmente nas redes sociais, com fórmulas mágicas e com textos rasos que prometem os alunos um aprendizado que não existe. E aí, quando o professor Samuel fala, professor, que o senhor perguntou aos professores quantos livros eles tinham lido, eu tenho certeza que nas salas de aula
A resposta é ainda pior. É ainda pior. Mas voltando à frase de Darcy Ribeiro, essa frase é dura, mas verdadeira. Porque se a educação tivesse sido tratada como prioridade no nosso país, o Brasil seria outro, com toda certeza. Mas eu não tenho dúvidas que ainda dá tempo de mudar essa história. Essa mudança começa em cada sala de aula, em cada aluno que acredita, em cada professor que não desiste, mesmo diante de tantas dificuldades, como foram ditas aqui pelos nobres professores, e dificuldades que vocês, que estão aqui nessa homenagem hoje, conhecem de perto, porque estão todos os dias, de manhã, à tarde e à noite, dentro das salas de aula do nosso município e do nosso estado. Por isso eu quero agradecer de coração a cada professor e professora aqui presente, pela coragem de continuar acreditando, pela resistência diária diante dos desafios, pelo compromisso com a formação das nossas crianças e jovens. Saiba que vocês não estão sozinhos. Enquanto eu estiver aqui, vou continuar lutando para que a Serra e o Espírito Santo sejam exemplos de valorização dos professores da educação pública de qualidade. Eu cheguei aqui nessa casa muito por reconhecimento dos meus ex-alunos. E muito pelo reconhecimento de colegas e amigos professores, que esperam de mim algo que seja feito através do Legislativo para que valorizem esses profissionais e também que dê oportunidade a esses alunos. E continuarei fazendo isso aqui nessa casa. Como eu falei, são pouco mais de 9 meses de mandato. Eu sou o vereador que mais apresentou projetos de leis de todos os vereadores que entraram nessa nova legislatura. Eu sou o vereador que mais apresentou projetos na área de educação esse ano. E o vereador que apresentou, inclusive, mais projetos do que vereadores que já estão no 3º mandato. O que isso significa? Significa que nós entramos aqui com um propósito de trabalhar. Talvez o trabalho não seja tão árduo e não tenha tantos desafios quanto vocês têm diariamente nas salas de aula, e eu não tenho dúvida disso, porque por alguns anos estava em todas as noites na sala de aula do ensino público. E sei que são desafios muito maiores do que os que a gente enfrenta aqui. Mas quero dizer, olhando no olho de cada um de vocês, que o nosso mandato ele vai continuar sendo para que a gente possa diminuir esses abismos de alunos da rede pública e privada e que a gente possa também dar mais condição de trabalho para cada um dos professores da nossa cidade, sejam eles das escolas públicas, municipais, estaduais, e também me colocar sempre à disposição dos professores da rede privada, porque a luta é única, independente das escolas que vocês lecionam. As dificuldades são as mesmas. E a carga de trabalho que vocês têm também. Então, conte com esse vereador. Obrigado de coração pela presença de cada um de vocês. Estendo o meu abraço e o meu carinho a todos os familiares que aqui estão acompanhando essa sessão solene, porque sempre falo que na política a família empresta a nossa dedicação e o nosso amor para o próximo. Na educação é a mesma coisa. Os familiares de vocês emprestam, quase que cedem o carinho de vocês, o tempo de vocês e o amor de vocês a cada um dos alunos que, com toda certeza, vocês abraçam todos os dias com muito carinho, com muito amor e dedicam o seu trabalho profissional para esses alunos, para a formação desses alunos. Então, parabéns a todos vocês, obrigado pela confiança, obrigado pela presença, que Deus abençoe cada um de vocês e contem sempre conosco. Deus abençoe. Obrigado.
Parabéns pelo seu pronunciamento, vereador professor Renato Ribeiro. E dando prosseguimento a esse evento solene, já convido o vereador professor Renato Ribeiro, que por gentileza se posicione aqui em frente ao nosso palco solene, para que possamos dar início nesta noite à outorga das nossas homenagens. Nesse momento, convido para a outorga de sua homenagem Adriana Valéria Miranda Delaroli. Também convido para a outorga de sua homenagem Alessandro Valadares. Convido para a outorga de sua homenagem Anderson Mariquito. Neste momento, também convido para a outorga de sua homenagem André Luiz Ângelo Martins. Convido para a outorga de sua homenagem André Luiz Oliveira Monteiro. Convido para a outorga de sua homenagem Andréia Catarina Passos Maranhão dos Reis. Convido para a outorga de sua homenagem Ângela Maria Modesto. Também convido para a outorga de sua homenagem Antônio Sérgio Alves Vidigal Júnior. Serginho Vidigal. Também convido para a outorga de sua homenagem Ariane Vieira de Aquino. Convido para a outorga de sua homenagem Áureo Teixeira Júnior. Convido para a outorga de sua homenagem Carla Dantas dos Santos Moraes. Convido para a outorga de sua homenagem Carlos Alberto de Alencar Galvão Júnior.
Convido para a outorga de sua homenagem, Carlos Augusto Ribeiro Júnior. Convido para a outorga de sua homenagem, Celeste Oliveira Lopes Vieira. Convido para a outorga de sua homenagem, Celino Ribeiro de Avelar Júnior. Convido para a outorga de sua homenagem, Cristiane Santana Silva Pigatti. Convido para a outorga de sua homenagem, Crislane Salles Silva. Convido para a outorga de sua homenagem, Daniela da Silva Návega. Convido para a outorga de sua homenagem, Débora França Teixeira. Convido para a outorga de sua homenagem, Dirce Peixoto Viana Duarte. Convido para a outorga de sua homenagem, Edson Reginaldo de Oliveira Júnior. Convido para a outorga de sua homenagem, Elaine Pimenta Valadares. Também convido para a outorga de sua homenagem, Elias Carlos Gomes. Convido para a outorga de sua homenagem, Elisângela Coco dos Santos. Convido para a outorga de sua homenagem, Evaldo Figueiredo Dória Júnior. Convido para a outorga de sua homenagem, Fabiola Souza Almeida de Cesare. Convido para a outorga de sua homenagem, Felipe dos Santos Thompson. Também convido para a outorga de sua homenagem, Felipe Nobre de Souza. Também convido Fernanda Miranda Arvelos Ramos. Convido para a outorga de sua homenagem, Geórgia Xavier Moreira.
Convido para a outorga de sua homenagem Hugo de Oliveira Nunes Queiroz. Convido para a outorga de sua homenagem Janice Munhoz Pereira de Avelar. Também convido para a outorga de sua homenagem João Paulo Perdigão de Oliveira. Convido para a outorga de sua homenagem José Carlos Costa Santos. Também convido para a outorga de sua homenagem Júlio César Alves da Silva. Convido para a outorga de sua homenagem José Augusto Costa Santos. Convido para a outorga de sua homenagem Júlio Tadeu Zanetti Figueiredo. Convido para a outorga de sua homenagem Kátia Simone Pessotti Gonçalves Souto. Também convido Catrine dos Santos Nieiro Pagotto. Convido para a outorga de sua homenagem Leandro Siqueira Lima. Também convido para a outorga de sua homenagem Luciana Silva Oliveira. Convido para a outorga de sua homenagem Luciano Pimenta Valadares. Convido para a outorga de sua homenagem Lucimara Gonçalves Barros Brito. Também convido para a outorga de sua homenagem Luiz Alberto de Aguiar Loyola. Convido para a outorga de sua homenagem Marcel Luiz Soares. Convido para a outorga de sua homenagem Marcelo Pereira da Silva. Também convido Maria do Carmo Neto Ferreira. Convido para a outorga de sua homenagem Marilda Modesto. Convido para a outorga de sua homenagem Mirla Rodrigues Miranda da Silva.
Também convido para a outorga de sua homenagem Nazaré Tavares. Convido para a outorga de sua homenagem Otávio Cícero Risoli Alves. Convido Otávio Marconi Gonçalves. Também convido para a outorga de sua homenagem Paulo César Rodrigues dos Reis. Convido para a outorga de sua homenagem Regina Maria Santuzzi. Também convido para a outorga de sua homenagem Samuel Jorge Messias. Também convido para a outorga de sua homenagem Sandro Angeli. Convido para a outorga de sua homenagem Simone Xavier Scaper Araújo. Convido para a outorga de sua homenagem Sônia Maria Modesto Apolônio. Convido para a outorga de sua homenagem Tânia Maria Modesto. Convido para a outorga de sua homenagem Wagner Sandri de Oliveira. Convido para a outorga de sua homenagem Emerson Ricardo Peixoto Dazílio. Convido para a outorga de sua homenagem Werlen Vieira Ferreira. Convido para a outorga de sua homenagem William Chaves de Alcântara. Também convido Yuri Zanetti Formentini. E agora sim, convido Carlos Augusto Ribeiro Júnior para a entrega da homenagem do professor e proponente desta solenidade, Renato Ribeiro.
Neste momento, convido a nossa mesa de honra que retome os seus lugares. Neste momento, passo a palavra para o vereador professor Renato Ribeiro para suas considerações finais e encerramento dos nossos trabalhos. Mais uma vez, boa noite a todos. Quero agradecer, hoje é dia de gratidão, agradecer a cada um de vocês, a presença de cada um de vocês que saíram de suas casas. Nós já estamos aí quase 8h35 da noite. Eu não posso deixar de fazer um registro, além do agradecimento, não posso esquecer jamais que o grande exemplo para 3 irmãos professores que nós temos, minha família, sempre foi a minha mãe, que foi a primeira mulher a fazer uma prova da Universidade Federal dentro da maternidade. Na época saiu nos jornais e ela foi aprovada no curso de letras. Não deu aula por muito tempo, porque, como todas as mães aqui sabem a dificuldade de você, com uma criança de colo, pequena, você ir lecionar. Então, a carreira enquanto professora não foi tão longa, mas os exemplos são gigantes. E esses exemplos gigantes ela deixou para todos nós, deixou e continua nos ensinando, né, Guga? Continua nos ensinando, continua puxando a nossa orelha quando ela acha que nós estamos desviando de alguma forma do caminho. Então, agradecer a minha mãe, que está com certeza nos acompanhando, acompanhando essa sessão, agradecer o meu pai também, que não é professor, mas também que nos colocou, né, todos os 3 nos trilhos, nos eixos, e, acima de tudo, sempre teve consciência que é com a educação que ele poderia transformar as nossas vidas. E muitos de vocês sabem, os meus amigos aqui, e alguns não sabem, mas nós trabalhávamos em conjunto, vendíamos cachorro-quente numa piruinha lá em Barcelona, e através daquele trabalho em família que nós vendíamos cachorro-quente, nós pagávamos o nosso cursinho pré-vestibular. E o meu pai sempre fala que o maior legado de 23 anos trabalhando com cachorro-quente lá no bairro Barcelona, o maior legado ter formado os 3 filhos na Universidade Federal do Espírito Santo, e a ele eu sou muito grato, mas agradeço primeiramente a Deus por ter nos formado, né, ajudado o meu pai, dado saúde ao meu pai e à minha mãe, para ajudá-los a nos formar, não só como profissionais, professores, mas, acima de tudo, como homens éticos, respeitosos, educados e que sabem que é com a educação que a gente transforma vidas. E parabéns a todos vocês por transformarem a vida dos jovens na nossa cidade, das crianças da nossa cidade, através da educação. Sucesso, que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado. Sessão solene encerrada. Gostaria de convidar todos que, por gentileza, se posicionem aqui à frente para que possamos estar fazendo o registro oficial desta solenidade. Podem ocupar o espaço à frente, podem ocupar o espaço ali onde está a nossa mesa de honra e podem ocupar, inclusive, esse espaço aqui aonde estou.